Bom dia a todos. Bom dia. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos dar início a mais um culto de EBD nessa manhã, primeiro dia da semana, onde nós viemos louvar e exaltar o nome do Senhor e também ouvir o que Deus tem para nos dar essa manhã. Nós iremos iniciar com uma oração inicial. Eu irei orar. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, onde nós viemos louvar e agradecer teu santo e bendito nome. E também ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a nos dar essa manhã, Senhor. Venha, Senhor, falar conosco nesse dia. E que todos os irmãos que estão aqui, Senhor, que o Senhor venha estar abençoar grandemente, Senhor. Também, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, os irmãos que ainda há de chegar à sua casa, Senhor. Venha, Senhor, fazer a tua obra em nossas vidas, Senhor. E que tudo que venha acontecer nesse dia, que seja para a sua honra e para a sua glória. Senhor, venha receber nossos louvores de coração aberto e em forma de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Também lhe peço por cada professor da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor venha estar dando sabedoria, Senhor, para ensinar os seus alunos, Senhor. E que o Senhor venha dar entendimento aos alunos para aprender mais da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, e eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido o grupo de louvor. Nós iremos cantar o hino do cantor cristão 375. Não, desculpa, vai ser um cântico. O cântico Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença. Amém. Agora convido que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos cantar outro cântico, intitulado como Te Louvarei.
Ainda de pé, irmãos, quem puder, nós iremos fazer uma leitura bíblica, onde se encontra em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus deste discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém? Convido o nosso irmão Márcio que possa fazer uma oração em agradecimento à palavra que foi lida. Por favor, irmão. Muito obrigado, Senhor, por tua bendita palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo irmão que está à frente da primeira parte do culto. O Senhor vem estar direcionando, Senhor Deus, suas palavras, Senhor. E também, Senhor Deus, por
tua palavra que será pregada nesta manhã, Senhor. Te peço por tudo isso, por tudo ainda que vai ser, Senhor Deus, feito durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mãos ainda de pé, por favor, nós iremos cantar o último cântico. Agora esse cântico é para o recolhimento da ação social. Você que trouxe o seu alimento para a ação social, possa vir aqui à frente. Nós iremos cantar o cântico Quero Ser Uma Bênção. Eu quero ser
sentar, por favor. Agora irei passar a palavra para o pastor Júlio César, onde trará a reflexão essa manhã. Pastor Júlio César está com a palavra. Meus irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Mais uma vez, pela bendita graça, misericórdia de Deus, nós estamos nesse dia do Senhor, para juntos, como igreja do Senhor, em um só corpo, um só espírito, uma só alma, celebrarmos a Jesus Cristo, que foi à cruz do Calvário por nós. E hoje é o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos numa ressaca espiritual, depois do piquenique do casais ali na Ponta Negra, e os jovens, que foram ali para Monte das Oliveiras. Graças a Deus, irmão, Deus tem sido maravilhoso conosco, Deus tem sido gracioso para conosco. Por isso que hoje é o dia de nós celebrarmos e estarmos na casa do Senhor. Queridos irmãos, domingo passado nós terminamos o estudo sobre como viver a vida cristã em santidade, onde nós aprendemos alguns princípios para nós darmos continuidade à santificação progressiva, que é aquela que nós precisamos a cada dia nos tornar santo. Nós viemos para a igreja para adorar a Deus, receber os conselhos de Deus, e ao passar daquela porta nós precisamos praticar aquilo que aprendemos. Quando nós fazermos isso, nós vamos a cada dia santificá-los, a cada dia, cada um de nós, mediante a palavra de Deus. Então, hoje eu quero continuar, mas com outro tema, mas mesmo nessa linha de santificação. O tema é as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Para isso, nós vamos lá para o nosso texto, Gálatas, capítulo de número 5, onde nós queremos meditar nessa sessão de Gálatas, capítulo de número 5, onde nós temos aqui a obra da carne e o fruto do Espírito. E a cada dia nós precisamos deixar essas obras da carne para que possamos produzir e praticar o fruto do Espírito que já está em nós por meio do Espírito Santo. Gálatas, capítulo de número 5. Os versículos a serem lidos serão do versículo 16 ao 23. 16 ao 26, melhor dizendo. Gálatas, capítulo 5, versículos a serem lidos serão do versículo 16 ao 26. Amém? Paulo, falando aos irmãos de Gálatas, ele nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando-vos uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade nesse dia do Senhor, onde estamos reunidos no Teu nome, Jesus, como igreja do Senhor, onde essa manhã nós viemos para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, viemos para ter comunhão uns com os outros e agora, Senhor, para recebermos os Teus ricos conselhos, a fim, Senhor, que transforme as nossas vidas, a fim, Senhor, que nós viemos praticar tudo aquilo que iremos aprender e assim, Senhor, glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, orando por aqueles que não puderam estar entre nós. E se alguém voluntariamente decidiu não vir a essa escola, a esse culto, nós rogamos pelo Teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de convencer da necessidade que temos de estarmos juntos como igreja do Senhor, em comunhão com os outros e adorando o Senhor na beleza da Tua santidade. Recebe da nossa parte honra, louvor e glorificação, onde nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, queridos irmãos, as obras da carne e o fruto do Espírito. Quero relembrar novamente para os nossos irmãos que nós estamos vivendo uma santificação progressiva. A primeira santificação foi aquela santificação instantânea, onde nós aceitamos a Cristo. Quando Cristo nos aceitou, nós passamos por meio do Santo Espírito de Deus sermos santos, ou seja, nós fomos separados para Deus, nós não pertencemos mais a esse mundo. E aí vem a santificação progressiva, que é essa que todos os dias, em todos os momentos, nós buscamos ela por meio do Santo Espírito e da palavra para nós nos tornarmos mais santos ainda. E por último é aquela santificação plena que nós iremos gozar somente quando Cristo voltar ou quando nós formos para os céus. Mas, irmãos, o que vai nos fazer a nós tentarmos nos santificarmos a cada dia mais? Primeiro é nós deixarmos as obras da carne. Deixarmos as obras da carne. O apóstolo Paulo, quando nós lemos aqui em capítulo de número 5, ele vai dizer no versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E Paulo vai dizer que eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, nós estamos numa luta espiritual, onde essa carne, esse corpo corruptível, ele luta para fazer a vontade de Deus. Então nós estamos nesse impasse. Nós estamos vivendo numa guerra espiritual.
Por isso nós queremos essa manhã aprender sobre as obras da carne, para nós vermos o que está acontecendo com a nossa santificação. Por quê? Porque, irmãos, está perceptível na igreja contemporânea do dia de hoje a evidência dessas obras da carne. Está perceptível a evidência. E nós precisamos ser aquilo que Jesus Cristo disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E isso vem por meio da santificação. Vem por meio da santificação. Então, aqui no capítulo de número 5, nós temos aqui como o contexto, quando Paulo acaba de falar sobre a adoção através de Cristo Jesus, e essa graça, ela é manifestada naqueles que já são servos de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Paulo vai explicar a esses irmãos de Gálatas que eles precisam viver uma vida diferente, que é uma vida viver no Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz aqui em João, capítulo de número 15, versículo 16, quando ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome eu vou-la conceda. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos escolheu para nós darmos frutos. E esses frutos, Ele está no fruto do Espírito. Então, para nós compreendermos primeiro sobre as obras da carne, nós precisamos entender o que é o pecado. Irmãos, a dificuldade da cristandade no dia de hoje não sabe o que é pecado. Você sabe o que é pecado? Quando nós sabemos o que é o pecado, nós vamos ter o entendimento pelo Santo Espírito de Deus, e assim nós não vamos viver pecando contra Deus. Então, precisamos entender o que é o pecado. E o pecado, nós sabemos, em 1 João, capítulo 1:9, que o pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Ou seja, nós temos Deus como a centralidade das nossas vidas, e quando nós erramos, deixando de fazer a vontade de Deus, deixando de fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos e não fazemos, nós estamos o quê? Errando o alvo. Então, basicamente, pecado é errar o alvo. Ou seja, quando não atingir a vontade de Deus, o propósito de Deus, nós estamos errando o alvo. E por nós errarmos o alvo, nós não vamos saber conhecer a vontade de Deus. Nós não iremos saber reconhecer a vontade de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Isaías, capítulo de número 55, versículo 2, que as nossas obras, os nossos pecados são aqueles que nos separam de Deus. E quando nós não temos entendimento do que é o pecado, e quando nós pecamos contra Deus, em vez de nós progredirmos na santificação, nós vamos diminuir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E no versículo 18 ele vai dizer: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ou seja, em Cristo Jesus, nós temos a plena liberdade para vivermos a vida que Deus quer para cada um
de nós. Então, irmãos, fazendo essa guisa de introdução, peço que os irmãos olhem para a sua Bíblia, no versículo 19, que aqui nós temos aqui uma lista das obras da carne. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Ou seja, as obras da carne, elas são perceptíveis. Dá de se ver quando o crente ele está vivendo uma vida carnal. Dá para se perceber quando o crente está vivendo as obras da carne. Então o apóstolo Paulo diz que essas obras, elas são conhecidas, porque elas são manifestadas através dos nossos pensamentos, elas são manifestadas através das nossas atitudes e elas são manifestadas através da nossa ação. Aí nós temos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que vai falar conosco para nós sabermos se estamos vivendo essa obra da carne ou estamos vivendo o fruto do Espírito Santo de Deus. Então começamos com a primeira obra da carne, que é prostituição ou imoralidade sexual. Toda e qualquer prática sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus é prostituição. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: o homem deixará pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então podemos entender que imoralidade sexual é a seguinte prática. Primeiro, fornicação, que é um relacionamento um relacionamento antes de se casar. É chamado de fornicação. É aquela pessoa que vive com outra pessoa, mas ainda não casou, e tem práticas sexuais antes do casamento. Então isso é prostituição e imoralidade espiritual. Também prostituição e imoralidade sexual é também o adultério. Também o adultério, ele é considerado como prostituição. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Mateus, capítulo de número 5, versículo 28. Mateus, capítulo de número 5, versículo 28. Ele nos diz assim, vamos pegar do versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Versículo 31 também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Que tanto a prática de fornicação e adultério são prostituição.
são prostituição. Voltando aqui para o meu texto de Gálatas, temos outra definição de prostituição: pornografia. Pornografia também é constituído por prostituição, homossexualidade e uso de violência durante a prática sexual. Então aqui nós temos aqui a obra da carne, uma das obras da carne, que é prostituição. Aí você vai me perguntar, mas pastor, a igreja, ela vive essa prática? Aí eu não sei responder por você. O que eu sei responder, que nós já vimos e temos experiência, é que muitas pessoas estão na prostituição por ainda não casarem. Tem muitas pessoas que ainda estão no adultério, pornografia e uso de violência durante a prática sexual. E o apóstolo Paulo, irmãos, no final, ele diz algo muito importante, aqui no versículo de número 24, ele vai dizer: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, ou quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não vai viver uma vida que é constituída por prostituição. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, para confirmar isso que eu estou dizendo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3 ao 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 3 ao 5, Paulo diz: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos obtenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Versículo 5: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então Paulo está dizendo que Deus, Ele quer a vontade, a nossa santificação, que nós viemos deixar-nos obter da prostituição e que cada um de nós saiba possuir, o próprio corpo como santificação e honra. Irmãos, nosso desejo de como igreja do Senhor é vivermos daqui para frente uma igreja santa. Mas, como eu disse no início, o povo ele não sabe o que é pecado. E o pecado da fornicação é um pecado diante de Deus, como do adultério, como da pornografia, o homossexualismo e o uso de violência durante a prática sexual. Tudo isso é pecado diante de Deus. E por isso que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo dos dias de hoje, que não sabe o que é o pecado. Quando o crente começar a entender o que é o pecado, ele vai deixar essas obras de lado. Ele vai saber possuir o seu corpo para a santificação e honra e glorificar o nome de Deus. Mas o que nós temos visto hoje? Essa falta de santificação. Essa falta de santificação que produz a prostituição. Isso, irmãos, está sendo dificultoso, sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não ouvem o conselho. Muitas das vezes as pessoas não lêem a Bíblia, não ouvem o conselho de um pastor e vão vivendo a vida. Vão vivendo a vida e se prostituindo. Porque qual é o nosso entendimento de se prostituir? Ah, é vender meu corpo. Não é nada disso não. Isso não é prostituição. Prostituição
é quando nós vivemos uma vida, o qual eu já citei aqui todos esses sinônimos diante de Deus que traz pecado para nós. Ainda o apóstolo Paulo, vou ter que ficar só nisso aqui mesmo, irmão, que o tempo aí não vai dar. Mas tá bom, vamos devagar mesmo. Abra sua Bíblia aí para 1 Coríntios, capítulo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala também aos irmãos de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 8, ou melhor dizendo, 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18 e 19, Paulo diz assim aos irmãos de Corinto: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós devemos fugir dessa impureza, dessa prostituição, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque esse corpo aqui, ele é santuário do Espírito Santo de Deus. Esse corpo aqui, ele não nos pertence mais. Esse corpo, ele é pertencente ao Espírito Santo de Deus. E quando nós pecamos contra esse corpo, ou usando esse corpo, nós pecamos contra Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20: porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então Paulo está dizendo: irmãos, deixe a prostituição. Irmãos, use os corpos de vocês para glorificar, para bendizer ao bendito e soberano Deus, porque esse corpo não são mais de vocês. Então Paulo, voltando para o nosso texto, já passei um minuto, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição. Irmãos, eu peço que os irmãos estudem esse texto, leia esse texto, para que nós possamos a cada domingo nos santificar mais. Então estude esse texto, pratique esse texto pelas obras do Espírito, não pelas obras da carne. Tá bom, irmãos? Então que Deus assim nos abençoe. Domingo que vem nós vamos continuar até nós chegarmos ao versículo de número 26. Precisamos conhecer primeiro as obras da carne, para podermos nós passarmos pelo fruto do Espírito. Vamos orar pedindo a graça, pedindo a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Querido Deus, nós queremos pedir pelo Teu Santo Espírito que mora dentro de nós. E pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos revelar se estamos vivendo uma vida, Senhor, qual nós estamos aprendendo aqui por esse ensinamento que é de prostituição, Senhor. Porque o nosso corpo é o santuário de Deus, onde habita um Espírito Santo, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele não compactua com o pecado, que Ele abomina o pecado, Senhor. E essas obras, Senhor, foram obras que nós vivíamos antes de o Senhor nos escolher, de o Senhor nos chamar, para vivermos uma vida santa, Senhor. Mas, Senhor, nós temos visto na igreja do dia de hoje, Senhor, o povo vivendo de uma forma, Senhor, que estão se prostituindo, Pai. Senhor, nós pedimos misericórdia
Nós pedimos a tua graça, Senhor, que não viemos a viver uma vida de pecado, que é errar o alvo, Senhor, onde o nosso objetivo como igreja do Senhor é sempre acertar o alvo, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer por meio do nosso corpo, Senhor. Então nos santifique a cada dia mais, para a honra, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome. Assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Estamos divididos em classes.